Olá, bom dia. Espero que todos estejam me ouvindo. Eu queria dar as boas-vindas a todos e agradecer o interesse de estar participando no workshop Rumos pela Resiliência. Meu nome é André Ramalho, eu sou o coordenador da Water Resilience Coalition do Pacto Global e eu queria passar com vocês aqui as expectativas do dia de hoje. Acho que um momento de mostrar grandes oportunidades para as empresas que estão interessadas na resiliência hídrica, que é uma coisa que eu acho que todos deveriam estar interessados, né? Nós vamos ver aí durante a apresentação o quanto que a situação dos nossos recursos hídricos está sofrendo, né? Com mudanças climáticas, mas também com o próprio uso que tem sido feito, mas mostrar muitas oportunidades também que a gente tem de investir para melhorar a nossa condição, diminuir o risco tanto para as empresas quanto para a nossa sociedade. A gente vai ter durante esse workshop, né? A gente vai começar com uma apresentação da Rede Brasil do Pacto Global. Depois a gente vai ter o privilégio de ouvir diretamente de uma das empresas participantes dessas iniciativas, como que elas enxergam essas oportunidades. A gente vai passar também por uma discussão sobre risco hídrico. Vamos apresentar, então, as diversas oportunidades através da Water Resilience Coalition, do Movimento Mais Água e da Coalizão pelas Águas. Eu vou trazendo as pessoas aos poucos para apresentá-las individualmente para vocês. E vamos finalizar, mais uma vez, com uma experiência direta de uma das empresas que já vem trabalhando há muito tempo nessa agenda de água. Então, para a gente começar, eu gostaria de convidar a Camila Valverde, que é diretora de impacto. O Carlos Pereira, infelizmente, ficou preso em trânsito, né? A gente sabe que as condições de voo, às vezes, interferem um pouco, mas a Camila é a diretora de impacto do Pacto Global, da Rede Brasil do Pacto Global. Então, Camila, por favor, passo a palavra para você. Obrigada, André. Muito bom dia a todos e todas. Sejam muito bem-vindos ao workshop Rumos pela Resiliência. Nós do Pacto estamos muito felizes de estar aqui hoje reunidos, compartilhando um novo momento da Rede Brasil do Pacto Global. Para os que não nos conhecem ainda, o Pacto foi criado em 2000 pelo então secretário Kofi Annan. Participam 16 mil organizações. E a Rede Brasil do Pacto Global é a terceira maior rede local, com 1.400 organizações. Nós somos guiados por 10 princípios ligados ao tema de direitos humanos, trabalho, meio ambiente e anticorrupção. O Pacto é um espaço neutro que participam, além do setor privado, governo, academia, organizações não governamentais, e temos o propósito de transformar as estratégias empresariais em prol de um desenvolvimento sustentável de um Brasil que não deixa ninguém para trás. Vamos avançar, vamos lançar daqui a 2 semanas a Ambição 2030, que é um call to action das Nações Unidas para as empresas, com o objetivo de gerar impacto a partir de compromissos públicos de um grupo de empresas, através de ações coletivas e individuais para o alcance dos ODS. Uma parte fundamental dessa estratégia é o Movimento Mais Água, que tem a ambição de impactar a vida de 100 milhões de pessoas no Brasil, alcançando a universalização do saneamento e o aumento da segurança hídrica. Quando olhamos para a operação dos nossos negócios e da nossa relação com a sociedade a longo prazo, não podemos deixar de nos debruçar sobre a importância da resiliência hídrica. Os impactos da mudança do clima já estão sendo sentidos de diversas maneiras, sendo a escassez hídrica um aspecto grave. Alguns dados precisam ser ditos aqui. Mais de 70 milhões de habitantes estarão em risco hídrico até 2035. Além dos impactos ambientais e sociais, temos perdas econômicas associadas a déficit hídrico, mais de 500 bilhões na produção industrial e agropecuária até 2035, segundo dados da ANA. Então, se faz urgente uma gestão eficiente das bacias hidrográficas para que se tornem saudáveis e resilientes. Tomar medidas relacionadas à resiliência hídrica, pessoas e audiência todos que nos estão assistindo aqui, é fundamental para a gente reduzir a pobreza, para contribuir para o crescimento econômico e para ecossistemas saudáveis.
e precisamos urgentemente frear a crise global de água e fazer isso de forma coletiva. É nesse contexto, com o objetivo de promover o engajamento coletivo, que o Pacto Global, em sintonia com 5 parceiros estratégicos globais da Water Resilience Coalition e parceiros locais como a The Nature Conservancy, a TNC, lançam hoje um novo projeto prático que visa assegurar a segurança hídrica nas bacias prioritárias que apresentam forte escassez hídrica no Brasil. Nosso encontro de hoje será apresentado mais detalhes sobre os próximos passos da iniciativa Water Resilience Coalition no Brasil e formas de engajamento das empresas que desejam fazer parte da solução para aumentar a segurança hídrica no país, bem como o pré-lançamento do movimento Mais Água e da Coalizão das Águas. É uma felicidade tê-los aqui conosco. Esperamos poder construir coletivamente uma agenda prática para não deixar ninguém para trás. Tendo dito, gostaria de convidar o CEO da Cumes Brasil, Adriano Ricci, para falar sobre o papel das empresas nas coalizões. Desejo um excelente evento para todos e todas. Tá joia, Camila. Obrigado aí pela introdução. E uma vez mais aqui também, obrigado aí por estarem organizando esse workshop de um tema tão importante, né? Então, meus agradecimentos aí para os representantes da Water Resilience Coalition, do Pacto Global, você, Camila, de Nature Conservancy também, o Samuel, você que está aqui também. E se a gente puder mover para o próximo slide, a gente, mais um, por favor. Dentro da Camis, a Camis, para quem não conhece, a nossa missão, o motivo pelo qual a gente existe, é para que a gente possa melhorar a vida das pessoas, gerando mais prosperidade para as comunidades, né? E a gente não enxerga que nenhuma comunidade ela vai prosperar sem água, né? E a Camila já bem mencionou de todos os impactos que a gente tem visto aí pelas questões de mudanças climáticas e todo esse estresse que tem sido causado na questão de disponibilidade de água, né? A gente enxerga claramente que tem impacto em educação, né? A gente vê ao longo do tempo, eventualmente, escolas fechando por falta de água potável para que os alunos e alunas tenham aí acesso às escolas, né? A gente vê também dentro da agenda de ESG, do ponto de vista de ambiente social e governança, que também tem uma intersecção, eventualmente, em relação às questões de desigualdade de gênero, né? Normalmente, quando a gente vê, em geral, ainda a gente não está no nível que a gente gostaria de igualdade e equidade de gênero, e, por vezes, as mulheres são as que ficam mais em casa para cuidar da família. Isso tem impacto grande, a falta de água tem impacto grande, causa um estresse ainda maior e ainda causa um desbalanço de gênero ainda maior, né? Sem dizer as questões que vai assolar de uma maneira ou de outra a todos nós, a questão de agricultura, né? A gente vê aqui no Brasil, a gente vê ano após ano toda essa questão da crise hídrica. Então, para a gente ficou muito claro essa questão de água e que dentro da agenda de ESG a gente precisa assumir compromissos mais claros, compromissos públicos, como a Camila bem mencionou, e a gente precisa aí de uma coalizão, a gente precisa de união, a gente precisa de colaboração. Mas a maneira como a Camis gosta de atuar é começando pelo exemplo, né? Então, se a gente puder mover para o próximo slide, eu vou mencionar um pouquinho do que a gente está fazendo de dentro para fora, né? Dentro de casa. A gente olha que faz parte está intrinsecamente conectado com a nossa estratégia de negócio de longo prazo, né? Tem essa questão ambiental dentro da nossa estratégia de negócio. E tem 3 pilares aqui principais. O primeiro deles é usar menos água, energia, materiais e combustíveis, né? O segundo é usar materiais, processos e fontes melhores para produzir produtos eficientes com impacto menor. Ou seja, a gente está olhando bastante para o nosso processo de manufatura. Para quem não conhece a Camis, a gente é um fabricante de energia, né? Energias desde
geradores, motores, também de tecnologias novas como hidrogênio, tecnologias totalmente limpas, células de combustível, e assim por diante. E a gente olha para dentro dos nossos processos manufatureiros e a gente enxerga que tem aí uma oportunidade sempre da gente reduzir os nossos consumos, né, na produção daqueles produtos e também prolongar a vida dos nossos produtos. Então, a gente tem aí bastante a parte de remanufatura, onde a gente mede, um dos pilares que a gente mede é o consumo de recursos naturais, o quanto de energia, não só a questão de custo, para ter certeza que a gente tem um impacto positivo aí na cadeia como um todo, e com essa prolongação da vida dos produtos, a gente tem um impacto menor aí na questão de meio ambiente. Então, dentro da Camis, a gente colocou aqui como nosso lema o que a gente chama de planeta, né, em inglês aí, Planet 2050, onde a gente colocou dentro desse acrônimo que é sobre prosperidade, é sobre a gente liderar esse movimento, sobre a gente advogar sobre esse movimento, muito do que a gente está fazendo aqui, a gente nutrir, né, zelar pelo ambiente e juntos, né? Se a gente puder mover para o próximo slide, juntos, porque o que a gente tem de ambição aqui com o nosso projeto é que a gente consiga levar a pelo menos 20 milhões de pessoas água potável, a gente consiga garantir essa sustentabilidade na questão de acesso à água por todos aqueles motivos que eu mencionei no começo, que tão crítico é para o desenvolvimento e a sustentabilidade da nossa sociedade. É uma estratégia global. Felizmente, o Brasil é um dos primeiros países aqui dentro dessa estratégia global, assim como o México e outros lugares, mas a gente fica feliz que tem um enfoque aqui no Brasil. E se a gente puder mover para o próximo slide, acho que a gente está muito em sintonia aqui com o que a Camila falou em relação ao Pacto Global. E a gente entende que é um desafio tão grande que a gente não consegue fazer de maneira isolada, a não ser que seja de maneira colaborativa, de maneira coletiva, né? Então, ali no Planet, o último, tem ali a de Together, para que a gente faça isso juntos. E a gente reconhece que a gente tem habilidades específicas que, sem dúvida, a gente pode ajudar, assim como eu estava mencionando ali, principalmente olhando para os nossos processos internos. Mas quando a gente olha para fora, a gente reconhece aqui a necessidade de ter parceiros importantes, como a The Nature Conservancy aqui, quando a gente olha principalmente da questão da preservação dos mananciais. E também a gente olha downstream, a gente olha na cadeia abaixo, a gente tem uma associação aqui também com a Water.org, que é o uso da água, né, ali na ponta, todos nós, como que a gente cria mais consciência. Então, é essa maneira, de maneira bem resumida, como a gente tem enxergado dentro da Camis. Agradeço uma vez mais, né, todo esse workshop aqui, a organização do workshop, porque é o começo onde a gente começa a ter essa união. E aí eu vou pedir para a gente passar um vídeo, porque eu acho que consegue ilustrar tudo isso que eu estou falando. É um vídeo bem rapidinho, de 4 minutos. You know, the questions that we think about are, how can we best help the communities where we work prosper? What are our unique skills? How can Cummins really help? In order for Cummins to fulfill our mission, we have to create wealth, a more prosperous world, but with less impact on the planet. The primary environmental effect that we saw from climate change was water stress. You see schools that shut down because they don't have water to drink, they don't have water for sanitation. You see gender stress because girls and women tend to be the people in the family that stay home to gather water, and so they miss out on their education. You see farmers who can't grow crops, so families starve. So when you're thinking about helping on water stress,
You're not only helping on water and the environment, but you're helping across an array of problems that you have a unique ability to solve. The challenge we discovered was that environmental issues related to water are becoming so large that some sort of collective action is absolutely required to have an impact of sufficient size and scale. And so combining our unique skills and experiences and partnering with experts is how we can make a bigger impact in our communities. And the result is our new global environmental program called Cummins Waterworks, which will focus on strengthening communities through sustainable water. O vídeo está cortado, acho que foi só até ali, o arquivo em si. Tá joia. Obrigado, não tem problema. Eu acho que a mensagem aqui, ela ajuda a ilustrar muito daquilo que eu acabei de dividir com vocês. E uma vez mais, obrigado aí pela iniciativa em colocarem esse workshop. A gente está muito animado aqui com a oportunidade de poder colaborar e trabalhar junto aqui em parceria. Obrigado, Adriano. Acho que é super importante ouvir de vocês. A gente sabe que vocês estão bem investidos nessa questão das ações coletivas, que a gente vai abordar nas próximas falas. Eu sei que vocês estão trabalhando ativamente em vários países, como Índia, África do Sul, México também. Então, é muito bom tê-los aqui no Brasil, ativamente. Mas antes da gente entrar na fala mais específica sobre as potenciais oportunidades para o Brasil, eu gostaria de convidar o Kim Honda, que é sócio de ESG da KPMG, para falar um pouco mais sobre o risco hídrico para o negócio. A gente sabe, tem uma abordagem de maneira geral da questão dos riscos, um certo entendimento de como isso afeta a sociedade, mas tem uma parte muito importante que é entender especificamente como que isso afeta os negócios de uma forma bem substancial. Então, Kim, não estou te vendo ainda, você está por aí? Eu tô por aqui, André. Então, a palavra está com você. Obrigado. Maravilha, meu cara. Obrigado, André. Prezados, muito bom dia a todos. Meu nome é Kim Honda, eu sou sócio-diretor aqui da área de ESG, né, da KPMG. Primeiramente, gostaria de agradecer e parabenizar o Pacto Global, a TNC, a Water Resilience Coalition, pelo evento. E pode passar, por favor, o próximo slide. E a ideia aqui é eu trazer alguns insights, na ótica de consultoria, a questão dos riscos hídricos ligados ao negócio. Tá? Pode passar, por favor? Bom, eu acho que eu não vou, acho que todos sabem, a situação, o cenário que a gente está enfrentando com relação às mudanças climáticas, o momento que a gente está é muito de discussão, de reflexão na questão da estratégia, do posicionamento ESG, e corroborado a tudo isso, existem diversos estudos, levantamentos que trazem não só o detalhamento do cenário que a gente está enfrentando hoje, mas principalmente criando cenários futuros do que vai acontecer, como a Terra, os países, as localidades vão se comportar se nenhuma ação ela for tomada de uma forma efetiva. O primeiro ponto eu trago sobre um relatório do IPCC, que foi disponibilizado em meados do ano passado, onde ele traz que cerca de 3,5 bilhões de pessoas estão vulneráveis à consequência com relação à insegurança alimentar e à falta de água, especialmente nas regiões menos desenvolvidas. E existe um capítulo específico, focado na região da América Central e do Sul, que eles consideram como as regiões com alta exposição, vulneráveis e fortemente impactadas por conta de todas essas mudanças climáticas. A situação ela é exponencial nessas localidades, justamente pelo cenário socioeconômico que essas localidades enfrentam, além de grande parte da economia ela é baseada na produção de commodities.
Então, a gente pode visualizar que num gráfico aqui também do WRI, né, onde, baseado num cenário de 2012 e uma projeção de 2025, a gente pode ver a mudança, né, da oferta hídrica, da crise hídrica, caso nenhuma ação seja efetivamente tomada. Pode passar para mim, por favor? E aí o grande desafio, né, que a gente traz aqui é como é que a gente traduz esse cenário, esse speech para a mesa dos executivos? Como é que a gente internaliza, insere isso, né, na discussão, na estratégia, no posicionamento das empresas de cada um aqui, né, para que eles consigam abraçar a causa, né, e tomar as devidas decisões, né, em cima desse propósito. Tá? A gente sabe que indústria e agricultura são os setores que mais gastam, né, energia e água no Brasil, né? Recentemente, a gente teve, né, questão de faltas de chuva que baixou o nível dos reservatórios, né? Ou seja, a gente teve aumento, né, de conta de luz. Ano passado, tivemos mais de 16% na fatura de energia. Mais que isso, tem um efeito cascata, um efeito dominó. Se você tem menos, né, oferta ali de recurso, você tem uma operação, vamos dizer, mais cara, né? Você tem um custo maior, consequentemente, você tem o produto e serviço, né, mais caro. Né? Isso pode limitar tanto o crescimento das empresas, como o crescimento, no final das contas, do próprio país. Tá? Pode passar, por favor? E aí, na ótica da consultoria da KPMG, o que a gente está discutindo, principalmente com esse nível executivo, o grande driver é a gestão de riscos alinhado ao propósito, mas basicamente a gestão de riscos, né? A gente sabe que todos os efeitos, né, das mudanças climáticas, elas trazem riscos, porém também diversas oportunidades, né? E aqui eu trago 4 grandes pontos com relação a esse raciocínio. Primeiro, paralisação e baixa produtividade por falta de recursos, seja ela de água, seja ela de energia. Você pode ter uma baixa produtividade ou até mesmo a paralisação da sua linha produtiva pela falta do recurso, né? Disrupção da cadeia de fornecimento de matéria-prima. Você pode ter a sua operação eficiente com programas, políticas, processos, tecnologias aplicadas, mas a sua cadeia de fornecimento, como é que elas estão expostas, suscetíveis a todos esses riscos climáticos que a gente está falando aqui? E que decisão de investimentos, né? Isso significa que, né, e muitos de vocês podem estar com essa discussão, tem uma unidade produtiva numa localidade onde a gente tem falta de água, falta de energia, né, esteja com um risco da falta de escassez de recursos, vamos procurar outra localidade. Será que a nova localidade ela pode, no curto, médio e longo prazo, ter uma escassez de água, por exemplo? Aí é apenas você mover o problema para um outro lugar com um pouquinho mais de tempo, né, de você, vamos dizer, você ganha um pouquinho mais de tempo com relação, mas que o problema pode vir à tona. Outro ponto, segundo ponto, é preço do recurso. Oferta e demanda. Se, né, o recurso ele está escasso, né, ele vai ficar mais caro. Então, não só a gente pensar na questão da falta de recurso, mas também na elevação do preço, do custo, né, atrelado a esse recurso, né? E isso, consequentemente, financeiramente, você tem diversos impactos, né? Terceiro ponto, localidades em regiões estressadas. Empresas que estão nessas localidades, elas podem enfrentar maiores custos operacionais, né, como eu disse. Se você não tem uma gestão de riscos adequada, você não consegue controlar esse risco, consequentemente, a sua pólice de seguro ela pode ficar maior. Se você tem a gestão de risco atrelado a esses riscos climáticos, você consegue, de certa forma, gerenciar melhor esse risco. Você consegue diminuir a probabilidade daquele risco aconteça. Consequentemente, menor a sua pólice de seguro, menor a inadimplência, alinhado, inclusive, né, até a resolução do Banco Central,
onde as empresas, né, do setor financeiro, seguradoras, bancos, elas deveriam agora internalizar essa questão de como o portfólio deles estão considerando os riscos climáticos. Consequentemente, né, como é que as empresas estão gerenciando esses riscos climáticos. Se você gerencia isso, já é, né, na ótica de risco, uma menor probabilidade, isso pode financeiramente tornar a sua pólice de seguro mais barata, né? Maiores gastos em medidas de eficiência, reciclagem, conservação, também está alinhado a todos esses pontos, né, no sentido de poder aumentar os custos atrelados, inclusive, né, perante algumas regulamentações rigorosas que podem cada vez aumentar em cima dessas localidades, né, estressadas, entre aspas. Tá? E também a questão de custos de investimentos, né? Custos mais elevados, riscos operacionais e reputacionais mais elevados, menor atratividade de investimentos. Segundo o CDP, a falta de ação, né, em cima desse cenário, ela pode ter um custo até 5 vezes mais caro que um investimento em resiliência. Ou seja, pontualmente pode sair mais barato, lá na frente pode sair muito mais caro. Pode passar para mim, por favor? E aqui os insights finais, né? Um discurso bem breve, né? Me deram 10 minutinhos para passar, mas, né, focados nesses grandes 6 argumentos. Questão de se as empresas estão mais preparadas, são mais resilientes ao estresse hídrico, você tem a diminuição dos riscos operacionais, ou seja, tem uma menor parada ou baixa produtividade, olhando para a questão de fornecedores, custos atrelados, né, ao preço do recurso, né, e, consequentemente, também questão de apólice de seguros. Riscos reputacionais, eu acho que, né, não vou entrar nessa discussão, acho que está claro para todos aqui com relação a risco reputacional e conflitos de interesses. Atração de novos investimentos, né, se você tem toda uma gestão de risco muito mais adequada, você tem menor risco, muito maior atratividade de investimento. Questão de eficiência operacional. As empresas atualmente né, enfrentam diferentes níveis de maturidade, né? E tem diversas empresas que já estão com grandes projetos, ações de eficiências operacionais. Isso é ótimo, contribui para a resolução, mas ela não efetivamente resolve o problema, né, o problema maior, que é exatamente esse último ponto que a gente traz aqui, que é com relação à escala, né? Não adianta cada empresa trabalhar na sua caixinha, vamos chamar assim, se a gente não ter, né, um objetivo maior, porque isso pode, né, influenciar, de certa forma, o cenário para todas as empresas. Então, é necessário a gente atuar com escala e um pensamento integrado, principalmente intersetorial. Tá? Eu encerro aqui meu speech. Eu gostaria de, né, colocar aqui, a KPMG ela está junto, né, com todas o Pacto Global e toda a iniciativa, ajudando eles. É um prazer, é uma honra a gente estar participando junto com esse colegiado aqui, justamente porque a gente entende que o impacto disso tudo pode trazer, né, benefícios para todas as empresas e também está alinhado ao propósito da própria KPMG. Tá? Obrigado, pessoal. André, volto com você. Obrigado, Kim. Muito bom. Pessoal, só reforçando, a gente teve aí bastante informação. Se vocês quiserem fazer perguntas, a gente tem lá um botão específico para fazer pergunta, que fica entre o seu chat e os participantes, na barra de baixo. Se você também pode mandar comentários pelo chat, que o time todo vai estar lendo. E, ao final, a gente abre aí para fazer as perguntas de forma oral, aí para que todo mundo possa interagir. Kim, mais uma vez, obrigado. Eu agora vou me chamar para falar um pouquinho da Water Resilience Coalition. Gil, se você puder passar para mim, por favor. O próximo, por favor. Pessoal, só para dar um contexto histórico, né? Eu acho que muito do que o Kim falou, acho que foram coisas que as empresas foram percebendo, foram trabalhando, né? A gente é uma iniciativa derivada do Seawater Mandate, que é
fazendo uma analogia aqui com a Rede Brasil do Pacto Global, é como se fosse o grupo de água do Pacto Global lá de fora. E é um grupo que vem trabalhando há mais de 15 anos para ajudar as empresas a evoluírem nos seus processos de gestão de água, através de guias, frameworks, criando uma jornada para ajudar as empresas a terem esse processo de maturidade relacionado à sua gestão de água, né? Então, isso pode começar desde uma empresa que está muito no estágio inicial até empresas muito maduras, todos conseguem encontrar informações para buscar essa melhoria de performance e agora também essa visão de resiliência, que é uma visão que estende para além das próprias operações, né? Que é uma preocupação com o risco como um todo da bacia hidrográfica, no entendimento de que, por mais que você melhore a sua eficiência operacional, se a bacia continua vulnerável, você continua vulnerável, né? Então, esse grupo de empresas, à medida que eles foram evoluindo nos seus processos, eles decidiram... Eles entenderam, na verdade, que a gente está muito longe das metas do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável de Água, né, o ODS 6, e que muito longe da escala necessária de ação para poder mudar a realidade das bacias onde as empresas operam, seja empresas, né, seja indústria, seja agro, ou qualquer outro tipo de negócio. Então, a partir desse entendimento, surgiu essa necessidade de criar uma iniciativa de ação, né? A gente já tinha esse braço do CEO Mandate, está muito voltado para essa questão de liderança, para questão técnica, questão de suporte, mas a gente entendeu que precisava avançar mais na questão da ação mesmo, né? De chegar na implementação de projetos e no ganho de escala desses projetos. Então, esse grupo de empresas resolveu fundar a Water Resilience Coalition, que é um braço, então, do grupo de água do Pacto Global. Então, ela foi lançada em março de 2020, e a grande provocação também que não era a necessidade de você subir o nível da discussão, né? De você ter um apoio dos CEOs para facilitar o processo. A gente sabe que a agenda de clima evoluiu bastante ao longo de vários anos, mas a gente está com um limite de tempo, né, para reagir e ter medidas efetivas. E é o entendimento de que, se os CEOs se envolverem e ajudarem a direcionar as estratégias da iniciativa e suas metas, a gente consegue caminhar mais rápido, né? Então, o descritivo base, né, que a gente tem metas ambiciosas para 2030, 2050, o foco é investir em ações coletivas, e acho que o que o CEO da Camis Adriano trouxe para a gente é importante, o que a Mariana da Ambev vai trazer é importante, é essa visão integrada, né, de enxergar a empresa como parte de uma bacia hidrográfica e não como uma unidade, né, que está ali trabalhando individualmente na sua operação. E aí, é claro que isso também gera ações de advocacy globais para estimular outras empresas em relação a ações contra a água. E isso levou, obviamente, a gente a virar parceiro da Race to Resilience, que é essa visão, né, que a ONU está trazendo de estender de clima a parte de mitigação para a parte de adaptação. Porque a gente sabe que, por mais que a gente tenha sucesso nas iniciativas de clima, o mundo já está mudando, né, e ainda vai mudar mais, e a gente precisa estar preparado para essa nova realidade. Gil, por favor, o próximo slide. E aqui só o resumo do que eu falei para vocês, né? A gente tem o Pacto Global, que é a iniciativa guarda-chuva de sustentabilidade da ONU, é a maior rede de sustentabilidade corporativa do mundo, se conectam a elas as diversas redes nacionais, né, como a Rede Brasil, e o grupo de água dela, então, é o CEO Water Mandate, que tem a Water Resilience Coalition como a sua iniciativa mais focada em implementação de projetos e ações coletivas. Gil, por favor, o próximo. Opa, volta um, por favor. Então, como eu falei com vocês, o objetivo é CEOs e empresas unirem força, né, para ir além dessa questão do que pode ser feito individualmente, não que isso não seja importante, obviamente que é tudo parte da contribuição, mas principalmente expandir um pouco a visão para bacias e para a gestão da água como um todo, né? Então, a missão é acelerar o progresso contra a crise global. E como que isso é feito? Isso é feito através de compromissos empresariais quantificáveis e com prazos definidos. Acho que esse sempre foi um grande desafio na agenda de água, que é colocar essa questão mais quantificável e mensurável, principalmente porque a água é uma coisa muito mais específica, que, né, o carbono está na atmosfera, então a forma de atuar é uma forma única, né, vamos dizer assim, mas a água ela depende muito
da variação geográfica local, da forma de uso, então é um pouco mais complexo. Identificar e acelerar investimentos em soluções para a crise hídrica, né? O que a gente está falando aqui é como é que a gente consegue transformar isso em projetos e como é que esses projetos trazem escala suficiente para mudar a realidade. E isso se vem através do terceiro ponto aí, que são as ações coletivas. Gil, próximo, por favor. E aí, como é que a gente fez isso? A gente fez isso de duas maneiras, né? Uma maneira é claramente também impulsionar as empresas a serem mais ambiciosas. Essa ambição se reflete nesse primeiro compromisso, que é até 2050, as empresas individualmente e coletivamente atingirem impacto positivo líquido. Isso basicamente é você olhar para suas operações, entender o seu uso de água e não só reduzir o seu consumo, mas chegar a um impacto positivo. E como é que isso é feito? E aí o interessante desse conceito é que você consegue, obviamente, minimizar a sua pegada hídrica através de medidas de eficiência, fontes alternativas de água, como captação de água da chuva, reuso, etc., mas você nunca vai conseguir zerar a sua conta somente dentro da sua operação, a não ser que você consiga criar um produto independente de água, o que é muito raro. Mas isso projeta você para pensar além da sua empresa. Então, como é que eu faço reposição de água, como é que eu entro em soluções baseadas na natureza, como é que eu trabalho com as empresas de água e saneamento para reduzir perdas no transporte de água, por exemplo. Então, isso é uma visão que ajuda a empresa a pensar para além das suas próprias operações e a entender o contexto como um todo. E, além disso, então, entra um segundo compromisso, que é de você olhar para a sua cadeia de valor. Nem sempre a sua pegada hídrica maior está na sua cadeia, na sua própria operação. Então, se você pegar negócios como moda, a produção, né? Às vezes a gente tem grandes empresas que elas são grandes revendedores, mas a grande pegada hídrica está o quê? Na produção de algodão, na produção dos tecidos. Então, se a empresa não olhar para a sua cadeia, ela não está fazendo uma grande contribuição, porque o próprio uso de água dela é muito pequeno. Então, é um estímulo para você olhar para essa cadeia. E, por fim, aumentar essa ambição, tendo os altos executivos envolvidos nessa questão de puxar a agenda de água, para que a gente consiga aí alcançar o mesmo nível de impacto atual da agenda de clima. Próximo, por favor, Gil. Eu vou dar uma aceleradinha aqui só para a gente ficar dentro do tempo. É só para mostrar que a gente, além de individualmente, a gente tem as metas coletivas da iniciativa, que é atuar em 100 bacias hidrográficas, atingir 300 milhões de pessoas com acesso à água e saneamento e trazer as 150 maiores usuários de água no mundo, porque a gente sabe que esses 150 maiores usuários têm capacidade de influenciar 1/3 do uso global da água. Então, isso é sobre impacto, então a gente tem que trazer quem causa impacto para ajudar a ser parte da solução. Gil, próximo, por favor. E aqui só um panorama, mas isso a gente compartilha depois. A gente até aqui estava com 29 empresas, a gente já está com 30 empresas dos diversos setores, e o interesse nosso é ter a maior diversidade geográfica e de setores participando, assim como grandes parceiros, né? Porque se é para a gente ter ação, a gente tem que ter certeza que a gente está contribuindo globalmente e nos diversos setores, porque esse tipo de contribuição mostra que assim, ações coletivas não são executadas somente por um setor ou uma ação setorial de maneira geral, tipo só as empresas de mineração, mas sim que a gente consegue misturar todas essas empresas em projetos únicos. A gente vai ver isso na apresentação do Samuel. Por favor, próximo. Então, a gente está atuando através de água na operações, ou seja, a parte individual das empresas, ações coletivas, amplificação do impacto, como eu falei, na questão da comunicação, e acesso à água e saneamento. Eu vou pular, Gil, por favor, para o próximo. Aqui é só um exemplo, né, de como que isso já está acontecendo. A gente é muito novo, mas a gente já está atuando em 5 países, em mais de 11 bacias hidrográficas. Na verdade, agora a gente já está atingindo 15 bacias hidrográficas em 6 países. Em cada uma dessas bacias hidrográficas, a gente identificou um parceiro que tem uma ação coletiva, que a gente pode direcionar nossas empresas para estarem trabalhando conjuntamente, assim como a Cummins está trabalhando e a Ambev estão trabalhando junto com a TNC aqui em São Paulo, projeto que o Samuel vai apresentar. A gente tem projetos similares e diversos, né? Não só soluções baseadas na natureza, mas acesso à água e saneamento e outros ocorrendo em outros países ao mesmo tempo.
Gil, por favor, o próximo. Aqui era um exemplozinho, eu usei o exemplo da Índia, porque aqui no Brasil o Samuel vai poder falar melhor, mas só para mostrar, a gente tem então uma iniciativa chamada Mulheres e Água, que é uma iniciativa de empoderamento feminino e melhoria da distribuição e saneamento de água, né, para que essas mulheres tenham outras oportunidades em termos de estudo, trabalho, não fiquem focados só em gastar o seu dia indo buscar água para a família. Então, o objetivo é atingir 10 milhões de pessoas na região do Ganges, na Índia, e a gente tem projetos similares para acontecer aqui no Brasil. Não vou entrar em muito detalhe, mas só para vocês terem um entendimento, acho que a apresentação do Samuel vai deixar claro a nossa intenção aqui no Brasil. Gil, o próximo, por favor. E a gente também está trabalhando através de uma plataforma para facilitar a forma como as empresas conseguem se encontrar e achar projetos. Então, através do Water Action Hub, nossas empresas podem cadastrar áreas de interesse e aí, uma vez cadastrando uma bacia, ela pode saber quais outras empresas existem naquela mesma bacia, quem são parceiros que podem implementar projetos e quais projetos estão em execução. E aí, dessa forma, a gente automatiza um processo das empresas encontrarem oportunidades para investir em água, consequentemente, na resiliência hídrica nas regiões onde elas têm interesse. Acho que é o último, né, Gil? Então, eu vou usar isso como último slide. Tem mais um, mas eu acho que a gente pode compartilhar os slides depois, e acho que ele é mais autoexplicativo, mas eu queria trazer uma coisa importante, é que nesse caminho, para a gente atingir um real impacto, a gente não pode ter somente as maiores empresas trabalhando globalmente, porque a gente sabe que a água é muito específica, é regional, e a gente precisa dar oportunidade para todas as empresas participarem da solução. Então, pequenas empresas, médias empresas. Então, foi assim que a gente construiu essa parceria, que a Maitê vai falar logo em seguida, junto com a Rede Brasil do Pacto Global, que é como é que a gente nacionaliza a participação das empresas e cria um estímulo para que a gente tenha um maior impacto localmente. Então, a gente criou essa categoria de Water Resilience Coalition Supporter, que é o cara que trabalha localmente, ou seja, ele não é uma empresa global, ele não tem operações em vários lugares do mundo, mas ele tem interesse, obviamente, em que a bacia onde ele opera esteja mais estável para que ele possa manter sua produção, né, ao longo do tempo. Então, a gente começou a trabalhar com as redes locais para elas serem pontos focais de projetos, né, para que elas puxem projetos que ajudem a aumentar o impacto numa escala nacional. E aí eu vou usar vou dizer, esse último slide para trazer a Maitê, que é gerente de água da Rede Brasil do Pacto Global, para falar sobre o movimento de água e sobre essa interação que a gente tem do nível global com o nível nacional. Então, Maitê, por favor, a palavra está com você. Bom dia, gente. Prazer estar aqui com vocês. Obrigada, André, pela introdução. Eu vou apresentar bem rapidamente o Movimento Mais Água, que, como a Camila comentou na nossa abertura aqui do evento, faz parte da nova estratégia do Pacto de compromisso empresarial e de mobilização para permitir que, de forma coletiva, a gente possa avançar nessas temáticas. Nós estamos, né, fazendo esse trabalho sem reinventar a roda, então acho que esse é um ponto que eu queria muito reforçar aqui logo de início, de que, na verdade, a nossa intenção é construir junto com o que vocês já estão trabalhando, com o que os nossos parceiros já estão trabalhando e criar uma lógica de trabalho para esse avanço coletivo, para que a gente possa caminhar juntos, né? O Movimento Mais Água, ele é totalmente focado no ODS 6, em como esses desafios aqui no Brasil se mostram bastante significativos para a gente avançar nessa agenda, e a gente, né, coloca ele como uma proposição de impacto real para vocês participarem, como o maior movimento pela universalização do acesso à água e saneamento e segurança hídrica na nossa Rede Brasil, aqui, né, no nosso território nacional. Próximo, por favor, Gil. O contexto, né, que já foi falado aqui algumas vezes, vou passar de forma bastante rápida, mas ele é um contexto que né, a gente precisa trazer para a nossa tomada de decisão nos negócios, a gente precisa trazer para um centro de estratégia, quando a gente pensa no nosso posicionamento empresarial, quando a gente pensa na nossa contribuição, né, do nosso propósito, e quando a gente pensa também nos nossos impactos em curto, médio e longo prazo, do que vai acontecer com os nossos negócios, nas localizações em que nós estamos
e isso precisa estar discutido no dia a dia de vocês. E a gente aproveita para, lógico, nos colocar muito à disposição aqui como time, né, para apoiar vocês nessa construção e fazer essas pontes dentro dos negócios de vocês, para que isso de fato se torne uma realidade. Próximo, por favor. Quando a gente pensa nas demandas de água, né, do uso do Brasil, a gente tem essa clareza de que a gente precisa trabalhar em conjunto com o setor empresarial para fazer a diferença, né? A gente tem uma regulação super forte, né, pensando no novo marco legal do saneamento, quando a gente pensa em toda a amarração jurídica da temática de gestão hídrica do Brasil, a gente tem uma responsabilidade, sim, governamental muito forte, mas quando a gente olha na demanda, né, quando a gente olha para o que a gente pensa em consumo e como que a gente está projetando esse consumo ao longo do tempo para garantir que nossos negócios vão continuar prósperos, para garantir que os nossos clientes vão ter acesso à água usando os nossos produtos ao longo do tempo, a gente precisa trazer as empresas para o centro dessa mobilização, para o centro dessa resiliência a longo prazo. Próximo, por favor. E aí, né, muito inspirados e trabalhando em conjunto, né, com a nossa visão do Pacto Global a nível mundial, nós aqui no Brasil estamos trabalhando numa ambição até 2030 que olha para a universalização do saneamento, caminhando lado a lado com o novo marco legal, e também para a segurança hídrica, olhando aqui para um universo, né, de 100 milhões de pessoas que a gente busca impactar ao longo desses próximos anos juntos. Próximo. Hoje nós temos essas 4 instituições junto conosco nessa construção, então temos a honra de contar com a TNC, com o Trata Brasil, com a Water.org e com a OAB, para nos apoiar nessa, né, de fato, nessa construção tanto técnica quanto de engajamento, para a gente poder, de fato, trazer soluções para as empresas e apoiar vocês nessa jornada conjunta. Próximo, por favor. E aqui, né, nós temos o nosso compromisso empresarial coletivo. Esse é um ponto que para a gente é chave na hora da gente, de fato, começar a medir impacto. Eu acho que todos nós, né, que já fomos picados pelo bichinho da sustentabilidade, já trabalhamos com isso há muitos anos, a gente já vem de um discurso e de uma aplicação que vem se intensificando nas empresas, quando a gente pensa em estratégia de ESG, quando a gente pensa, né, no posicionamento de diversas marcas, mas a gente ainda tem o desafio de medir o nosso impacto, tanto o nosso impacto individual quanto o nosso impacto coletivo. Então, a gente entende que a proposição de metas numéricas é um modo da gente avançar de forma mais estruturada, de forma mensurável, de forma a entregar impacto tanto para as empresas quanto para a sociedade. Então, essa é a nossa proposição de compromisso empresarial coletivo. Ele é um compromisso que ele está alinhado, né, com os nossos, com as práticas, né, com as melhores práticas internacionais e também com as nossas legislações locais, que são relevantes, a gente precisa levar isso em consideração na hora de propor para vocês algumas dessas atividades. Então, a gente entende que essas metas, né, a gente assumindo essas metas de forma coletiva, a gente, de fato, consegue trazer um novo patamar, né, para a nossa segurança nacional em relação a recursos hídricos, em relação ao acesso seguro das pessoas à água e a saneamento. Próximo, por favor. E a gente vai fazer isso através de 4 pilares de atuação. O primeiro, né, que a gente vai desenvolver em conjunto com vocês, e isso vai ser um documento vivo em que a gente vai trabalhar em conjunto para trazer conteúdos, atividades, de fato um passo a passo para apoiar as empresas de diferentes maturidades e diferentes setores, de como elas podem contribuir nessa jornada. Então, a gente vai disponibilizar materiais, fazer workshops, apoio técnico, projetos práticos que vocês possam se integrar, né? O Movimento Mais Água, acho que é importante eu comentar aqui que ele é um projeto de adesão gratuita, então vocês vão ter acesso a esses materiais, né, e acesso a sugestões de projetos práticos para vocês, de fato, colocarem a mão na massa, tudo dentro dessa jornada freemium. O segundo pilar de atuação é um painel digital de monitoramento, então a gente vai lançar, né,
em parceria com a KPMG, que vai construir a parte técnica para a gente, em conjunto, de quais vão ser esses indicadores para apoiar, principalmente, um público mais leigo, de quais são os principais indicadores do ODS 6 aqui do Brasil, de que forma a gente está impactando as bacias, principalmente do ponto de vista empresarial, né? A gente vai ter essa ótica muito focada em como nós, como agrupamento de empresas, conseguimos gerar impacto nas nossas regiões, nas nossas bacias em estresse hídrico em que a gente atua. Então, a gente vai trazer, né, de acesso gratuito e automatizado para as pessoas aqui, né, do Brasil e de outras localidades do mundo, de que forma as empresas estão avançando, dando destaque para as melhores práticas, dentre outras atividades. No terceiro pilar, a gente vai avançar regionalmente. Então, a gente vai levar a discussão do ODS 6 de forma regional para os diferentes estados aqui do Brasil, colocando na mesma mesa de discussão tanto o nosso setor público, com agências reguladoras, poder legislativo, executivo, judiciário, Ministério Público, e quem mais a gente entender que faz sentido que esteja conosco nessa discussão para propiciar, né, o avanço coletivo, porque a gente sabe que sem dar a mãozinha para o governo a gente não consegue caminhar. Então, a gente vai colocar todo mundo na mesa. Fiquem, né, já convidados a participar desses eventos a partir do ano que vem, né, porque a gente tem uma questão de respeitar aqui o calendário eleitoral para que, né, a gente possa manter a neutralidade do discurso nessas conversas e propiciar esse esclarecimento e esse fomento regional do avanço do tema. E, por fim, nós vamos fazer, a partir de 2023, uma premiação anual para poder dar destaque para as melhores práticas, né, de vocês, tanto no sentido de atuação mesmo, mas também de como que a gente consegue segmentar, né, por setores, por níveis de atividade, quais seriam destaques que a gente traz como inspiradores para que outras empresas se juntem a nós e que também implementem esse tipo de atividade. Próximo, por favor. Como eu comentei, a gente vai ter uma jornada gratuita, né, num primeiro momento, que é a jornada freemium. Então, na parte totalmente gratuita, vocês vão ter acesso a todos esses materiais, eventos abertos, a gente vai ter grupos de trabalho para poder trabalhar cada uma das metas e cada um dos desafios, e anualmente também todas as empresas vão poder inscrever gratuitamente, né, para avaliação e a premiação anual. E a gente também vai ter uma modalidade paga, fechada para as empresas que quiserem avançar mais, com uma série de contrapartidas. Próximo, por favor. A governança desse projeto, ela está composta pelas ONGs que eu comentei, né, pelas instituições que eu comentei no início da apresentação. Então, estão conosco lado a lado TNC, Water.org, Trata Brasil e OAB. Esperamos agregar outros parceiros ao longo do tempo também para nos ajudar, porque o desafio é grande. Acho que a gente precisa, né, de muitos olhares para poder, de fato, fazer proposições muito assertivas, né, para vocês, para a gente poder caminhar junto. A gente vai compor um conselho consultivo, né, que vão fazer parte alguns membros convidados como especialistas e as empresas embaixadoras aqui do nosso movimento Mais Água. E a gente também vai ter os grupos de trabalho e iniciativas especiais para poder dar conta do que a gente identificar de buracos de atuação, para a gente poder propiciar, né, para vocês, de fato, um leque de atividades e de conteúdos que possam abarcar todas as necessidades aí para a gente avançar junto do tema. Próximo, por favor. Aqui é um pouquinho do cronograma, né? Então, o Movimento Mais Água, ele é derivado tanto da nossa estratégia global, quanto da nossa, de provocações, né, resultantes do CEO Roundtable, que a gente executou no final do ano passado, né, que foi um evento com 18 empresas, né, 15 CEOs, para discutir resiliência hídrica e energética. Então, ele veio muito do feedback dessas lideranças, de como que a gente pode atuar de forma mais efetiva nesse aspecto, de como a gente pode se comprometer de forma coletiva, e a gente vai trabalhar aí, né, num tiro curto, digamos assim, de 2 em 2 anos, olhando para o desenvolvimento do painel digital, desenvolvimento dos indicadores, propiciando essa troca nos eventos com vocês e também trazendo a alta liderança das empresas para discutir isso conosco
periodicamente para a gente poder medir avanço, medir impacto e a gente, de fato, conseguir tirar algumas coisas do papel, e sem a alta liderança a gente não consegue avançar, né? Mover esses transatlânticos, a gente precisa dos capitães. Bom, acho que é isso. O próximo acho que já é o slide de encerramento. Fico à disposição para quaisquer dúvidas. Se quiserem marcar bilaterais, enfim, fiquem super à vontade para a gente construir tudo isso junto. Obrigada. Obrigado, Maitê. Então, pessoal, avançando na nossa agenda agora, eu gostaria de chamar o Samuel Barreto, que é o gerente de água da TNC Brasil, que é um grande parceiro aí, tanto ao Water Resilience Coalition quanto ao Pacto Global. Samuel, por favor. Obrigado, André. Bom dia a todos. Queria cumprimentar aqui, além do André, o Adriano, a Maitê, o Kim, a Mariana, que vai falar na sequência aí pela Ambev. E uma grande honra estar aqui junto, né, nesse debate, para falar de um assunto tão importante e, ao mesmo tempo, olhar para a busca das soluções. No próximo, por favor. Eu só queria complementar com esse slide, além do que todos os colegas que me antecederam colocaram em termos dos desafios que nós temos com relação à água. E aqui, eu acho que tem uma imagem que ela é bastante estruturante. Quando a gente compara a perda de habitats, de espécies, dos sistemas de água doce, ela é muito maior do que aquilo que estamos perdendo no ambiente terrestre e no ambiente marinho, mostrando, inclusive, a fragilidade desse sistema. E isso é uma causa raiz, inclusive, desses processos de escassez, porque além de estarmos usando mais do que a capacidade de repor, estamos também degradando esses sistemas de água doce. E também não é à toa que a perda de biodiversidade ela está como um dos principais riscos globais, entre os 5 maiores riscos globais do relatório do Fórum Econômico Mundial, pela perda exatamente dos serviços ecossistêmicos, como quantidade e qualidade de água. E para isso, né, quer dizer, o próximo, por favor, Juliana, e para reverter todo esse cenário, uma parte é equilibrar essa balança da oferta com a demanda, porque a projeção, os prognósticos, a maior parte deles mostram variações, mas um deles, que eu aqui cito como referência, da OCDE, mostra que países como o Brasil vão ter um aumento de consumo até 2050 em torno de 80%. Então, a gente está fazendo projeção de crescimento econômico, uso de água com uma água que não vai estar disponível, especialmente percebendo todos esses extremos climáticos, que não é só da seca, mas também do excesso, como nós vimos aqui recentemente no litoral de São Paulo, no litoral sul do Rio de Janeiro, há 2 semanas. E, ao mesmo tempo, a seca enorme que o Kim retratava no ano passado, que impactou a conta, inclusive, da luz, e isso foi um dos alavancadores também da nossa inflação. Então, uma parte é equilibrar essa conta entre oferta e demanda, mas também olhar, no próximo, por favor, para questões estruturantes de recuperação das bacias hidrográficas, aqui também como foi falado. E um dos elementos importantes e uma boa notícia é que, nesse sentido do combate às mudanças climáticas, quase 40% da resposta está exatamente em soluções baseadas na natureza, como a restauração florestal, que tem uma alta capacidade de absorção de gás carbônico, de gases de aquecimento do efeito estufa, e, ao mesmo tempo, isso poder ser uma oportunidade de geração de emprego, de desenvolvimento regional, com a cadeia da restauração florestal. E, ao mesmo tempo, o que o André comentou, além da mitigação, a adaptação e a resiliência como parte dessa resposta. No estudo que nós fizemos há alguns anos, em 4.000 médias e grandes cidades, nós identificamos que pelo menos 40% dessas regiões já tem grau médio ou elevado de degradação dos seus mananciais, ou seja, já com um comprometimento em um atendimento fundamental, que é o abastecimento doméstico. Mas, por outro lado, nós também vimos as oportunidades que tem nessa agenda, e é sobre essa ótica das oportunidades que eu queria aqui destacar.
uma delas do retorno do investimento, ou seja, além de todos esses benefícios que podem trazer, você ainda recupera esse recurso, né? Quer dizer, atuando em medidas preventivas, recuperando, conservando essas bacias hidrográficas, além das oportunidades de geração de emprego, de biodiversidade, de carbono, de mecanismos econômicos e também de equidade e de questões de gênero. No próximo, por favor. E uma dessas abordagens é exatamente o planejamento da paisagem, porque quando a gente atua olhando para a paisagem, que tem uma função ecológica, conservando aquilo que nós temos, e é importante falar que na área onde vivemos, a maior parte dos brasileiros, que é a Mata Atlântica, temos menos de 10% da floresta original, quer dizer, é a floresta que nos abriga, ou que nos abrigava. Então, primeiro, é importante não perder aquilo que restou. E, além disso, recuperar essas áreas e ao mesmo tempo, promover atividades que sejam compatíveis com aquela paisagem, com os recursos disponíveis. E uma parte muito importante disso é olhar também para a agricultura, nesse nexo de segurança hídrica e segurança alimentar, com mecanismos e medidas que podem ser mais eficientes nesse planejamento. E, nesse sentido, olhando para essa lógica de bacias hidrográficas saudáveis e resilientes, com as suas funções ecológicas mantidas ou recuperadas, é a nossa oportunidade e chance para promover os usos múltiplos e a equidade social, a inclusão social e um pilar para o desenvolvimento econômico, porque é com a disponibilidade de quantidade e qualidade de água que vamos conseguir olhar para os usos múltiplos. E, para isso acontecer, é fundamental que exista governança, né? Para ter água limpa, para conseguir atuar nesse sentido, é fundamental fortalecer os mecanismos de governança em ações coletivas. Pode dar mais um clique, por favor, Juliana, porque aí a gente vai ver a consequência desses aspectos de conservação, de restauração, de uma agricultura inteligente, com as bacias hidrográficas saudáveis. É poder recuperar também essa biodiversidade, ter a mitigação e adaptação climática, gerar bem-estar humano e, ao mesmo tempo, essas ações como um pilar do desenvolvimento econômico. Próximo, por favor. E aqui, só para falar um pouco também da lógica de escala, os ambientes e as áreas geográficas que a TNC atua no Brasil. Uma delas, a área de Mata Atlântica, na Serra da Mantiqueira, em mais de 480 municípios, onde a gente está falando de um PIB de mais de 40% do país, com uma ação muito importante para o abastecimento de água, para o abastecimento humano, mas água também para o uso industrial, para o uso agrícola, para uma série de atividades econômicas também muito importantes. Além do Cerrado, na Bacia do Araguaia, que é um berço de produção de alimento, além de uma rica biodiversidade. E também no Pará, na Amazônia, aonde tem uma função absolutamente chave, estruturante para todos nós, do ponto de vista não só da biodiversidade, da conservação, da recuperação das águas, os seus serviços ecossistêmicos, que influenciam não só a Amazônia, mas todo o Cone Sul, além de ser um componente fundamental para a estabilidade climática global. Mas eu vou aqui me referir ao projeto de São Paulo para contar um pouco dessa lógica de ação coletiva e aonde nós temos essa parceria também com o Pacto Global, com o Water Resilience Coalition e com diversos outros atores. Próximo. Aqui para mostrar que ninguém sozinho vai dar conta desse recado. Então, é importante nessa ação coletiva os diversos atores do poder público no nível federal, estadual, dos municípios, além dos organismos de bacia. Eu falava da governança, nessa área específica aqui de São Paulo, do Comitê do Alto Tietê, do Comitê do PCJ, também agora do Comitê do Paraíba do Sul e das suas respectivas agências de bacia, além do papel das empresas e de organismos multilaterais que estão junto dentro dessa iniciativa. Isso foi muito importante, e tem sido muito importante, não só pelo pacto em torno da água, mas também na busca dessas soluções,
na busca de uma arquitetura, não só de governança, mas de uma arquitetura financeira sustentável de longo prazo, que permita ter uma ação permanente de recuperação, de conservação dessa bacia hidrográfica. Próximo. Então, aqui é uma peça que nós fizemos entre 2015 e 2020, quando lançamos também essa coalizão Cidades pela Água, engajando o setor corporativo. E foi muito interessante, porque nesse período nós captamos algo em torno de 27 milhões de reais, mas alavancamos algo em torno de mais de 250 milhões. Se pegássemos todo esse recurso aplicando diretamente no campo, nós teríamos conseguido fazer 1.000 hectares aproximadamente. Com toda essa arquitetura de parceria, de ação coletiva, de governança, nós conseguimos alcançar mais de 124.000 hectares conservados, restaurados ou sobre melhores práticas, beneficiando quase 4.000 famílias, inclusive com pagamento de serviço ambiental na ordem de 20 milhões de reais, além da recuperação dessas propriedades que têm uma função ecológica e produtiva. E, além disso, uma área que vivem mais de 42 milhões de brasileiros dependendo dessa água. Essa foi uma peça simulando aqui um braço de ferro entre Coca-Cola e Pepsi, né, que são parceiras aí dessa iniciativa, e aí nesse anúncio falava vire a mão, e aquilo que era um braço de ferro, uma disputa, vira um aperto de mão, uma ação coletiva em torno de um objetivo pré-competitivo, porque antes da competição de mercado, que ela vai continuar a existir, se não tiver água, não tem atividade, não tem negócio. Então, aqui eu acho que exemplificava um pouco essa lógica desse movimento pré-competitivo. Próximo. E aí, eu acho que só para ilustrar, já quase encerrando, mostrando como que essas ações são importantes e o papel do município, porque tudo isso que nós estamos falando precisa aterrissar numa geografia. E aí o papel também que nós temos junto com as universidades, junto com outras organizações técnicas, órgãos gestores, de planejamento, onde a ciência pode nos ajudar a escolher, a subsidiar a tomada de decisão, porque não dá para atuar em todas as áreas. E aí tem aqui mecanismos e ferramentas que ajudam a identificar áreas prioritárias. E para aterrissar nessas áreas prioritárias, é fundamental o engajamento, a participação, o fortalecimento dos municípios. Mas, além dos municípios, tem que aterrissar na propriedade, e aí precisa ter o proprietário rural, numa discussão com esse proprietário daquilo que ele concorda fazer, né, para recuperar, para conservar as suas áreas. E daí a importância de alguns instrumentos como pagamento pelo serviço ambiental. E além disso, conectando com políticas públicas de recursos hídricos, de saneamento e outras de uso do solo, e também como a do Código Florestal. E aqui eu acho que só uma observação, porque pela política do Código Florestal, esse proprietário ainda tem quase 20 anos para fazer essa adequação. A gente está falando de 2042, não dá para aguardar até lá. Então, a gente tem formas para antecipar esse resultado e de forma voluntária. Então, aqui eu acho que só para ilustrar, o planejamento da propriedade, que junta com uma informação muito importante, que são os bancos de áreas. Próximo. Aqui, nesse contato junto com os proprietários, planejando, acordando com esse proprietário, com a prefeitura, o que ele topa fazer na sua propriedade. Aqui também mostrando o pagamento pelo serviço ambiental, então uma participação voluntária, onde o proprietário, além de ter a sua área recuperada, melhor manejada, que vai ajudar inclusive a produzir mais, mas também conservando, e é uma área importante para a produção de água, porque hoje a nossa água vem de dezenas de quilômetros, às vezes centenas de quilômetros distante das cidades. Então, e vem exatamente dessas áreas. Vamos lá no próximo. Mostrando, com base nesse planejamento estratégico, quando tem um comitê de bacia, com plano de bacia, né, que é também um instrumento de gestão para ter essas ações de longo prazo, ajudando a recuperar, a restaurar essas áreas. Aqui, inclusive, numa restauração recente em Jacareí, próximo. Às vezes não é só plantar, cercando já é importante para reduzir o custo da restauração e também fomentando áreas com maior potencial de alto
regeneração. Às vezes, cercando para o gado não chegar perto, já com uma baixa intervenção, você já consegue recuperar uma área. Então, é um conjunto de técnicas que vão ajudar a recuperar esse ambiente. Próximo. Aqui também uma outra questão importante, nesse projeto de São Paulo, embora seja o estado mais rico da federação, ainda tem um problema crônico com relação ao saneamento rural. Então, é também parte da solução, onde nós entendemos que pessoas e natureza devem e podem prosperar conjuntamente. Então, a questão do saneamento rural, além de melhorar a qualidade da água, é algo fundamental com relação à saúde das pessoas. E é também parte das respostas das intervenções desse projeto. Próximo. Também para manejar melhor o solo, produzindo mais, com técnicas mais adequadas. Próximo. Curvas de níveis que ajudam a reduzir erosão. Eu acho que deve ser a última foto ilustrativa. E aí o resultado final, né? A gente olha sempre para o reservatório como uma parte importante. Aliás, o Cantareira, nesse momento, está com 45,2% menos que 2013, que foi o ano que precedeu a pior seca que nós passamos. Então, para essa água chegar nesse reservatório, para chegar e vir para as nossas casas, é fundamental proteger, recuperar as microbacias, recuperar as áreas e não só ficar pensando em buscar água cada vez mais longe, a um custo maior e gerando conflito, né? Então, parte das nossas ações são essas da coalizão. Próximo, por favor. Próximo, pode ir para o próximo, que aqui tem os caminhos de indicadores que desenvolvemos junto com o Grupo Falcone, que nos ajudou muito a estabelecer esses indicadores de impacto e desempenho, e aonde que a gente quer chegar para ter um resultado de segurança hídrica mais importante, com recuperação, restauração, conservação de áreas, manejo do solo, recursos que vão ser alavancados, as pessoas que serão beneficiadas, a jusante e a montante, para quem está abaixo das intervenções, para quem está acima das intervenções, o potencial de reposição de água que existe, porque ao conservar, ao restaurar, a gente está ajudando a contar com algo que a gente não olha muito, que é o reservatório invisível, que é a água que está no subsolo. E a gente tem perdido essa capacidade de reposição de água, de recarga, exatamente pelo manejo inadequado do solo. Além do potencial do sequestro de carbono, também criando mecanismos econômicos, ajudando a alavancar para pagar os investimentos necessários aqui nessa intervenção, além da questão de saneamento e saúde para as pessoas. Próximo. E aí, eu acho que é um convite nesse sentido, né, de ter as empresas, a gente entende que empresas são parte dessa solução, podendo se aliar no Movimento Mais Água, na Water Resilience Coalition, na Coalizão pelas Águas, contribuindo para a segurança hídrica, para a resiliência climática, buscando também a sustentabilidade financeira dos negócios, dessa ação coletiva, dos benefícios sociais, e eu convido a todos aqui, fico à disposição para, enfim, conversar com vocês mais sobre essa iniciativa. Obrigado, André. Obrigado, Samuel. Então, a gente teve uma boa explicação aí de um caso real, né, de como que essas nossas ambições coletivas aterrizam numa bacia hidrográfica, e acho que essa é uma oportunidade boa para trazer a Mariana Apio, que é gerente de ESG da Ambev, que justamente é um grande colaborador desses projetos e também tem muita experiência atuando nessa área. Então, Mariana, vamos ouvir um pouquinho de vocês, como é que vocês enxergam esse papel das empresas nas coalizões. Obrigada, André. Obrigado, Samuel, Maitê, Kim, Adriano, aí que me antecederam. É sempre difícil ser o último a falar, né? E também conseguir segurar a atenção do pessoal, porque é normal ir perdendo as pessoas aqui um pouco por causa do horário. Vou tentar ser bem breve, só reforçando um pouco. A Ambev, a gente trabalha nessa agenda de água, já olhando para dentro dos nossos muros, há mais de 3 décadas, assim, né? Aliás, há mais de 2 décadas, quase 3 décadas, e a gente trabalha nessa agenda para fora dos nossos muros, com
a estratégia das bacias hidrográficas de preservação e conservação há mais de uma década, né? Então, esse ano a gente está fazendo 12 anos que a gente tem um programa, né? Uma ação nossa chamada Bacias e Florestas, que é onde a gente apoia esses projetos aí, como os projetos da coalizão. Eu vou compartilhar um videozinho contando um pouquinho da Ambev, para quem das nossas metas de sustentabilidade, para quem não nos conhece. Nós somos a maior empresa de bebidas aí no Brasil, né? Fazemos parte do grupo ABI, hoje estamos em mais de 19 países e somos aí responsáveis pela produção de grandes marcas de cerveja, como, por exemplo, Original, Brahma, Colorado, e também algumas de refri, o Suco do Bem, Guaraná Antártica, enfim, e mais um monte de projetos aí. Cada vez estamos lançando mais projetos inovadores aí no ramo das bebidas. Então, vou agora compartilhar aqui, gente. Se não estiver funcionando, por favor, me deem um toque, tá? Para eu não também perder o tempo de vocês aí. Everyone deserves a future with more cheers. For this dream to come true, we need collaboration and shared growth. Always including nature, which provides the basis for our products and all life on this planet. In 2017, we launched 5 goals focused on the environment and our ecosystem that will be achieved by 2025. And since then, we have advanced strongly on this journey. "100% of our communities in high water stress areas with measurably improved water availability and quality. "100% of our direct farmers skilled, connected, and financially empowered. "100% of our purchased energy from renewable sources. And 25% reduction in carbon emissions across our value chain. "100% of our products and packaging that is returnable or made from majority recycled content. "100% of our small entrepreneurs empowered with the tools they need for their development. Valuing what is natural and local and practicing inclusion, we reinforce our commitment to grow together with the society. Ambev, we dream big to create a future with more cheers." Bom, era isso que eu queria falar assim, em geral da companhia, né? Então, dentro da agenda de água, como eu citei, a gente vem trabalhando hoje em 11 regiões aqui na América do Sul. No Brasil, são 7 regiões, dentre a maioria delas a gente está em parceria com a TNC, na Coalizão Cidades pela Água,
Então, eu queria compartilhar um pouquinho da nossa experiência em Jaguariúna, que é uma cidade onde a gente tem uma cervejaria nossa e onde a gente trabalha, e onde a gente começou, né, Samuel? A gente sempre fala, em 2013, a gente começou a trabalhar em conjunto nessa região, e a gente fala que esse trabalho foi a várias mãos, né? Foi a mais de 8 mãos, aí, porque tem o poder público, tinha iniciativa privada, tinha as entidades locais de pesquisa, como a Embrapa, o Comitê de Bacias, enfim, todos juntos aí pensando quais que seriam as soluções que a gente poderia criar para alavancar a restauração, a preservação das áreas importantes para recarga hídrica. E hoje, né, esse trabalho ele tem como principais resultados assim mais de 186 hectares de áreas conservadas, né, aliás, restauradas, né, então onde a gente restaurou eram áreas degradadas de pasto, sem nenhuma capacidade de infiltração, mais de 166 hectares aí onde a gente cercou também para permitir que as matas remanescentes elas pudessem continuar se desenvolvendo. E esse trabalho a gente tem acompanhado com a Embrapa para medir os resultados e além assim dos resultados que a gente tem quantificados, né, que mostra o volume de água e a qualidade de água dessas nascentes onde a gente executou o trabalho, é muito legal ouvir o depoimento dos produtores que comentam duas coisas assim, eu acho que é mais marcantes. Uma é dizer que depois desses trabalhos a água corre naquela nascente o ano inteiro, independente de ser época de estiagem ou de chuvas, eles têm águas ali, né? O nível do fluxo de água aumentou. E outra coisa também que eles sempre relatam é a presença de aves, né? Aves que não vinham na propriedade há muitos anos, que não vinham na região e que voltam a frequentar a propriedade, né? Então, acho que esses são os benefícios assim que para o produtor ali ficam mais evidentes. E essa agenda, então, de 2013 para cá, ela veio ganhando muita robustez, assim, e hoje, como o Samuel trouxe para vocês também, a gente já trabalha na frente do saneamento rural, que apoia demais assim, no trabalho de preservação e conservação da qualidade de água dessas bacias hidrográficas. Então, assim, eu sempre gosto de comentar, né, que 70% do nosso corpo ele é feito de água, assim como o planeta, né? 70% do planeta é coberto por água também, né? Embora, como todos que são do tema sabem, né, apenas uma pequena quantidade dessa água é água doce e menos de 1% está disponível, de fato, para captação. E aí, quando a gente pensa no nosso corpo, a gente sabe que a gente precisa de água para viver, né, para desempenhar as funções vitais. Quem aí já não tomou um chamado do médico falando que tem que beber no mínimo 2 litros de água por dia, né, para manter a regulação da temperatura, transporte dos nutrientes, a excreção das toxinas e tal. Mas a gente não consegue beber 2 litros de água de uma vez, né? Ninguém se sente bem e não é o certo. O certo é a gente ir bebendo aos poucos. Da mesma forma, como a gente, né, o planeta, ele não tem capacidade para absorver todo o volume de água de uma vez só, numa chuva só. Então, por isso que a gente vem observando, através das mudanças climáticas, né, e da alteração do uso do solo, que cada vez mais a gente tem tido esses episódios de chuvas muito fortes, né, e, por outro lado, a gente não consegue absorver. Então, cada vez mais enchentes. Eu acho que já temos evidências aí na ciência de que isso é uma tendência com as mudanças climáticas. Então, trabalhar na infraestrutura verde, né, nas soluções baseadas na natureza, é extremamente importante para a gente garantir esse equilíbrio do planeta e para a gente garantir o ciclo da água. Então, por isso assim, a gente aqui da Ambev defende demais o trabalho nas soluções baseadas na natureza, a gente apoia a coalizão desde o começo, e vamos continuar apoiando, porque a gente sabe a importância. Eu gosto também de citar um estudo do Instituto Escolhas, em parceria com a TEB Agricultura, que analisou a região metropolitana de São Paulo, né? E eles avaliaram que com a mudança do uso do solo, né, entre 1985 até 2019,
Conforme a metrópole ia aumentando a sua área construída, né, ou seja, suas áreas concretadas, né, e perdendo as áreas rurais e as florestas, a oferta de água foi reduzindo, né? Então, a gente fala assim, aumentou 57 mil hectares de área construída e reduziu 17 mil litros de água, de água assim, no rio por segundo. Né? Eles falam que toda essa área perdeu a capacidade de infiltração de mais ou menos 14 milhões de metros cúbicos. E esse resultado é mais agravante, mais preocupante justamente nas épocas de estiagem, né? Quando as vazões do Alto Tietê atendem apenas 50% da população. Bom, reforçando aqui, não adianta agirmos sozinhos, de forma isolada, né? De fato, a gente precisa se apoiar, precisamos apoiar organizações sérias, com trabalhos baseados na ciência, para a gente alavancar essas agendas de resiliência hídrica e climática. E a Ambev, ela quer garantir que essas ações se perpetuem ao longo dos anos, né? Pois só assim a gente vai garantir, de fato, água em qualidade e quantidade para as futuras gerações, que é justamente a nossa meta, para quem prestou atenção no vídeo que foi comentada. Acho que era isso, gente. A gente sonha com um futuro por mais razões para brindar, por isso a gente quer fazer parte da solução, e eu aproveito para reforçar a fala dos meus colegas, do André, Samuel e dos demais também, e convidar, dizendo que essa é uma agenda pré-competitiva, né? E convidar as demais empresas que ficaram até agora também, que estão ouvindo aqui com a gente, a se unirem na gente nesse esforço coletivo, para que a gente possa alcançar aí nessa próxima fase de trabalho coletivo muito mais municípios e estados impactados também, alavancar muito mais recurso e resultados para a restauração e para a segurança hídrica no nosso país, tá? E só mais uma fala que eu esqueci, é super legal de comparar que em Jaguariúna, que foi a nossa primeira bacia, assim, que serviu de modelo, para cada R$1 que a Ambev investia, voltavam mais de R$8 de ações de preservação na bacia. E quando a gente compara esse dado para o município, para cada R$1 que o município pagou de PSA para esses produtores que concordaram em participar do projeto, né, o município arrecadava cerca de R$82 de volta, sabe, em ações. Então, a gente vê que trabalhar dessa forma, com esses arranjos e de maneira coletiva, ajuda demais a gente a alavancar essa agenda. Obrigada. Obrigado, Mariana. Pessoal, infelizmente a gente ficou com um tempo meio curto para perguntas, a gente foi tentando responder algumas das perguntas ao longo da apresentação. A gente vai compartilhar as apresentações com os contatos, então, se vocês quiserem enviar as perguntas diretamente para as pessoas por e-mail, a gente responde. Eu queria agradecer novamente e reforçar, acho que a Mariana trouxe isso muito, a Adriano também, da importância para as empresas, inclusive colocar um convite para quem quiser conhecer mais sobre, né, como que a gente está atuando e como poder participar disso. Acho que tem duas formas que a gente pode conectar. Uma forma é a parte mais técnica, de se conectar diretamente comigo, com a Maite e com o Samuel, para entender os projetos, mas a gente fica disponível também para conectar vocês com algumas das empresas, como a gente viu aqui, a Ambev e a Cummins, caso vocês queiram uma visão direta mais de por que eles tomaram essa decisão, como que isso está impactando o negócio deles. Então, a gente também pode fazer essa conexão para ter essa visão mais empresarial, assim como o Kim também, que consegue claramente fazer essa conexão relacionada aos riscos e aos potenciais para as empresas estarem participando. No mais, eu queria agradecer por todos que ficaram até agora. Muito obrigado, a participação de vocês é importante e vamos tentar aumentar essa ação coletiva aí para que a gente consiga efetivamente, né, garantir a nossa água aí para o futuro. Obrigado a todos. Obrigada. Obrigado, boa tarde. Obrigado, pessoal. Boa tarde. Obrigado, tchau. Boa tarde. Bom almoço. Tchau, tchau.